Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo, na nossa meditação, no Salmo de número 73, Salmo de Asaf. Eu vou pedir para os irmãos já deixarem a Bíblia aberta, o Salmo de número 73. E algumas semanas atrás nós lemos e meditamos os 3 primeiros versos desse Salmo. Eu vou reler, antes da gente introduzir, eu vou reler só para que os irmãos tenham ele bem gravado. E depois nós vamos, com a graça do Senhor, prosseguir nesse estudo. Salmo 73, versos 1 a 3, diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Então, no nosso último estudo, lendo esses 3 versos aqui e dando uma introdução geral naquilo que o Salmo diz, nós percebemos que havia esse homem de Deus, Asaf. Ele era um homem que amava o Senhor, um levita. Então, ele trabalhava no templo, ele era um músico do templo. A gente vai, se você continuar na sua Bíblia, você vai ver que Asaf, ele compôs diversos salmos. Então, ele era um homem do Senhor. Mas houve um momento em sua vida em que esse homem de Deus passou por uma tribulação tal, uma luta tal, que ele chegou ao ponto de dizer: eu quase caí da minha fé, eu quase rejeitei o meu Senhor e rejeitei o meu povo. Quase. Por causa de um pecado. Meu coração se deixou levar de tal forma nesse pecado que houve um momento em que, se fosse possível, ele teria caído. Se fosse possível, ele teria abandonado a fé. Ele só não fez isso porque quem sustenta a nossa fé é o nosso Senhor. Mas ele deixa muito claro. E aí, ele não esconde isso. Quando a gente leu aqui os versos 1, 2 e 3, o verso 3 já de cara, depois a gente vai prosseguir no Salmo como um todo, mas o verso 3 ele já nos avisa qual que foi esse pecado terrível que ele cometeu e que quase o fez cair. Inveja. Pois eu invejava quem? Os arrogantes, ao ver a prosperidade de quem? Dos perversos. Ele não estava invejando o pastor da igreja, ele não estava invejando uma pessoa que tinha uma vida muito santa, não, ele estava invejando o arrogante perverso, mas que era próspero. Era esse homem que Asaf invejou. E essa inveja quase o levou à ruína. Quase. A gente vai ver esse salmo todo, né, com o passar do tempo, e vocês vão ver até que ponto chega esse pecado. Mas a minha intenção hoje, irmãos, meditando e lendo os versos 4 a 12, é tentar dar um mergulho no coração de Asaf para entender como pode um homem de Deus, no qual habita o Espírito Santo. A gente falou aqui no começo, lendo o Salmo 37, o Salmo 37, muito bom de ser lido junto com o Salmo 73, é de Davi e Asaf, mas eles falam basicamente do mesmo ponto. Como que pode um homem de Deus, cujos caminhos, cujos pensamentos deveriam ser pensamentos de amor ao Senhor, de cuidado pelo próximo, chegar num ponto desse de quase cair? Como que foi esse andar, esse caminho que o coração dele foi fazendo, até chegar nesse ponto de uma inveja tamanha que ele quase rejeitou tudo? Como que isso acontece? Você consegue entender que isso não é de uma hora para outra? Na minha vida e na sua, você nunca começa rejeitando a igreja e querendo ir embora e rejeitando a Deus. Demora um tempo para você chegar nesse ponto. E o seu coração, ele vai trilhando um caminho que chega nesse ponto. E é importante para nós, esse salmo ele vai nos ajudar, ele vai dar para nós uma autópsia ali do coração de Asaf. Você vai conseguir ver como que ele foi pensando e como que o pensamento dele foi enganando ele, e ele foi se deixando levar e ele não foi tratando até chegar no ponto da quase queda dele. Irmãos, é importante que nós leiamos isso, é importante que nós meditemos nisso para que nós tomemos cuidado, porque eu e você não somos diferentes de Asaf. E eu e você pode ser... Asaf foi um homem escolhido por Davi, pelo Senhor primeiramente, mas por Davi para estar lá no templo, um cara que compôs salmos para a Bíblia. Ele quase caiu. Não pense que você é melhor que Asaf, que não, isso não me pega.
Então, que nós aprendamos a ser humildes e entender que isso pode acontecer conosco. O primeiro ponto que tem que ficar muito claro, e isso aqui é uma premissa que a gente tem que levar em consideração antes da gente iniciar. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. É qual? Nosso coração é enganoso e nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Vocês sabem, nós estamos falando aqui de coração no sentido que a Bíblia dá de coração, não no sentido fisiológico, né, de um músculo que bombeia sangue, não, no contexto da Bíblia. E quando a gente lê coração na Bíblia, a gente está falando daquele lugar, do centro do nosso ser, de onde emanam nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Coração basicamente é isso, de uma maneira bem simples aqui. Então, o seu coração e o meu coração, ele é enganoso. Você não pode confiar nele. Você sempre tem que desconfiar dele. Por quê? Porque por mais que se você, pela graça de Deus, já é um crente em Jesus Cristo, por mais que habite dentro de você o Espírito Santo de Deus, que sempre vai te apontar o pecado, te levar ao arrependimento, te trazer de volta, enquanto você viver nessa terra, enquanto o Senhor não voltar ou você não morrer e for para a glória, você vai continuar convivendo com o pecado entranhado em cada célula do seu corpo. Não há nada que você faça ou pense que não esteja manchado de alguma forma pelo pecado. Não quer dizer que nós somos totalmente maus. Não é isso. Eu não sou 100% mal. Mas significa que não há nada em mim que de alguma forma não tenha sido afetado pelo pecado. Basicamente, isso é o sentido de depravação total. Não há nenhum pensamento meu, nenhuma área da minha vida que não tenha sido manchada, tocada pelo pecado. O que não quer dizer que eu seja 100% mal todas as vezes que eu possa ser. O Senhor não permite que isso aconteça, porque se assim o fosse, a gente não estaria aqui, a gente já teria todos nós nos destruído mutuamente. Mas o mal, ele habita dentro de mim, e eu preciso cuidar. O Espírito Santo, ele sempre me indica o caminho correto. Eu tenho a palavra de Deus que me indica o caminho correto, mas muitas vezes, eu e você vamos ser tentados. E essa tentação muitas vezes nem é externa, ela está aqui, dentro da minha cabeça e da sua cabeça, dentro dos nossos maus pensamentos. E aqui eu queria convidar vocês a ler alguns textos para mostrar como essa premissa não é minha, é da palavra, que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, com essa fonte dos nossos pensamentos, emoções. Vamos abrir o mais conhecido, você já deve ter lembrado a hora que eu li aqui, Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, o verso 9, né, todos aqui eu creio que conhecem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É uma pergunta muito dura, e é uma afirmação muito dura. A pergunta é retórica, mas a afirmação é muito clara. Mais do que todas as coisas, o nosso coração corrompido pelo pecado, ele é enganoso. E ele não é só enganoso. Às vezes a gente acha que o nosso coração é só enganado, né? Não, ele é enganoso, ele engana, ele não é só enganado. E ele é desesperadamente corrupto, corrompido. Quem o conhecerá? Só o Senhor conhece de fato o coração, por isso que a palavra dele é usada para que a gente possa entender. Um outro texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 3, a segunda parte, diz assim: também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura. Até quando? Enquanto eles vivem. Só até o fim da vida. Depois, rumo aos mortos. Depois que morre, aí muda. Mas até você morrer, o seu coração está cheio de maldade. Mas eu sou crente, Danilo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e ele nos indica o caminho correto. Ele nos mostra, ele nos leva ao arrependimento. Mas você e eu nunca poderemos abaixar a guarda. Porque o pecado está dentro de nós. Sabemos que o inimigo nos ronda como um leão procurando devorar? Também, mas sinceramente eu tenho mais medo do meu coração. Eu olho para Asaf e vejo isso, um homem que quase caiu por causa dos seus desejos. E a gente vai ver como ele chegou a isso. Ah, mas isso aí é tudo Velho Testamento. Isso aí é o Deus do Velho Testamento, aquele Deus mau do Velho. Algumas pessoas falam isso, né? Do Velho. O Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Ele nunca diria isso. Mentira, só existe um Deus na palavra. Mas vamos ver o que o Deus do Novo Testamento, né? Entre aspas, porque é o mesmo Deus, Jesus Cristo, o que ele diz do seu coração, se ele é tão bom assim? Vamos ver. Aqui é Jesus, Marcos, capítulo 7, verso 20 a 23.
E dizia Jesus: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, da onde? Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A gente vive numa época em que as pessoas não querem assumir responsabilidades, nem mesmo pelos seus próprios pecados. E aí, a maior parte dos crentes que se dizem evangélicos vão colocar 98,9% dos seus pecados na conta de quem? Satanás. O diabo, a culpa é do diabo. O diabo, eu estava lá de boa, o diabo veio, aí eu acabei indo atrás dele. Mas aqui a gente percebe de uma maneira muito clara que o coração do homem caído é mau e ele é enganoso e a gente não pode confiar nos nossos corações. Asaf, ele não tomou um cuidado muito importante. Ele não julgou os seus pensamentos, ele não analisou os seus pensamentos à luz da palavra e à luz do Senhor. E, por conta disso, a vida dele chegou naquele ponto que a gente já está enxergando ali, que ele já antecipou para nós nos 3 primeiros versos. Então, o que eu quero de fato com vocês é mostrar como que o nosso coração pode nos enganar, os seus pensamentos podem te enganar, como que ele pode te levar à ruína se você não tomar cuidado. E eu quero mostrar isso olhando para como isso aconteceu na cabeça e no coração de Asaf. E isso vai começar lendo, a gente vai começar lendo agora o Salmo 73, os versos 4 e 5. Entenda o seguinte, do verso 4 até o verso 12, primeiro ele introduziu nos primeiros 3 versículos. Do verso 4 ao verso 12, ele vai falar, agora eu vou falar como que é o próspero, o ímpio próspero, que eu tanto invejo. Eu vou explicar como que é, para que vocês entendam por que eu estava invejando ele. Eu vou explicar do verso 4 ao verso 12, certo? Basicamente é isso que ele está fazendo. Vamos ler primeiro os versos 4 e 5. Vejam aí. Sabe como que é esses ímpios, esses homens maus que eu tanto invejo? Que eu queria ter o que eles têm, ser do jeito que eles são, olha só como que é a vida deles, segundo o coração e a mente de Asaf. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, e eles não são afligidos como os outros. Prestem atenção aqui. Vocês percebem como é bonita essa afirmação? Olha como que é boa a vida do ímpio. Vamos ver aqui? Segundo o coração de Asaf, o pensamento que estava na cabeça de Asaf ali, que ele não tratou, que ele não combateu, que ele não lutou contra, o pensamento que foi criando ali, e a percepção dele de mundo, e ele foi acreditando naquilo, vamos ver como é que era o ímpio, aquele homem mau, mas muito próspero. Era um homem que não tinha preocupações. O ímpio não tem preocupação nenhuma, não tem problema, ele nunca tem dor de cabeça. Sadios, ímpio não fica doente, nem morre, porque ímpio é tudo sadio. Os ímpios são fortes, são homens fortes. Incansáveis, eles nunca se cansam nas suas fadigas, eles sempre estão poderosos ali. E ímpio não tem aflição, é uma vida perfeita, é uma vida maravilhosa. Eu já fui ímpio há muito tempo, eu sei que todos aqui já foram, né? E todo mundo aqui conhece ímpio, algum ímpio. Uma pessoa má, uma pessoa... E eles têm coisas boas, né? Muitos têm dinheiro, muitos têm um monte de coisa boa e tudo mais. Mas vocês acham que esse retrato que nós lemos aqui, ele está certo? Você acha que uma pessoa, o Bill Gates, bilionário, você acha que de fato ele não tem preocupação? Eu já fui ímpio, eu tinha muita preocupação. Muitas, de vários. Eu tinha medo de não casar, eu tinha esse medo. Eu tinha medo de não ter dinheiro, de como que ia ser meu futuro, de como... Eu tinha muitos medos, eu tinha muitas aflições. E todos os ímpios que eu conheço são cheios de aflições. Eles tentam sublimar isso de algumas formas. Eles podem buscar drogas, bebidas, o álcool, o sexo, o trabalho, para tentar fugir disso, mas eles têm aflições. Isso não é óbvio para você e para mim? É óbvio, não é? Inclusive, a palavra diz isso. Olha aqui, Eclesiastes, capítulo 5, verso 2, texto maravilhoso. Doce é o sono do trabalhador, aquele que recebe pelo seu trabalho. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A palavra do Senhor é muito clara. O ímpio, às vezes, ele sofre até mais.
O rico, vamos dizer, o ímpio rico, ele sofre até mais do que uma pessoa humilde, porque ele está... E se eu perder meu dinheiro? Ele idolatra aquilo, então a vida dele é cheia de aflições, porque ele tem muito medo de perder aquilo que ele tem. Mas, irmãos, isso é óbvio para nós. Por que não foi óbvio para Asaf? Quando esses pensamentos começaram a vir para Asaf, olha, está vendo aquele ímpio lá, rico? Olha, o cara não tem problema nenhum, a mente dele veio. Ele não tem aflição alguma, é tudo perfeito a vida dele. Um conhecimento mínimo das Escrituras e da natureza humana deveria fazer Asaf, diante do Senhor, falar assim, mentira, ele também tem problema, ele também tem luta. Mas você consegue entender que esses pensamentos mentirosos, eles estavam ali na mente dele, e ao invés de tratar, e ao invés de rejeitar, e ao invés de falar, minha mente, fique calada, você está falando besteira. Como Davi um dia fez com a sua alma, por que estás abatido a minha alma? Por que te preocupas dentro de mim? Davi fez isso, a gente precisa fazer isso. Asaf não fez isso. Pensamentos de mentira no seu coração, e ao invés dele falar, esses pensamentos são equivocados, são errados, isso é mentira. Os ímpios têm aflição, os ímpios morrem, os ímpios ficam doentes, os ímpios não conseguem dormir à noite. A palavra do Senhor diz, não. Ele acreditou em tudo isso. Sabe quando a gente tem aquele sentimento de autocomiseração? Eu quero ter dó de mim mesmo. É tão gostoso, eu fico murmurando, ai, como é difícil a minha vida. Ai, olha o que eu sofro. Olha o outro, é tudo bom, é tudo bonito. Vira um círculo. E eu, em vez de tratar isso, não, eu deixo crescer, porque parece que é gostoso me sentir pena de mim mesmo. Mas isso é mentira. Isso é autodestrutivo. E é o caso de Asaf. O começo da ruína de Asaf tem a ver com uma falsa percepção que ele tinha do mundo e dos outros. Ele achava uma coisa que não existia de fato. Os ímpios, eles têm um monte de problema, mas não, ele queria enxergar do jeito dele. Olha, os ímpios são tudo perfeito, é por isso que eu invejo eles. A cegueira do coração dele era tamanha que ele não conseguia enxergar o óbvio. E aí eu quero perguntar para você, já aconteceu isso com você alguma vez? De você ter pensamentos a respeito de pessoas, a respeito de situações, que claramente são pensamentos ou mentirosos, que no caso de Asaf era muito claro que era mentira, ele sabia que aquilo não era verdade. Mas no nosso caso aqui, você pode pensar em situações em que aconteceu alguma coisa com você. Dá um exemplo. Chego um dia aqui aqui à igreja, vou conversar com meu irmão, conversar com o meu Gabriel. Começo a conversar com o Gabriel. Gabriel fala assim, Danilo, vamos jantar na minha casa quinta-feira? Fazer uma pizza lá? Vamos sim. Então tá bom, depois eu te mando uma mensagem para confirmar. Beleza. Então tá bom, vou ficar esperando o Gabriel mandar mensagem. Chega na segunda, terça, quarta, quinta, ele não me manda mensagem. A nossa mente enganosa e corrupta, né, e ainda com as tentações com o maligno e o desejo de se autodestruir, ele é muito grande, ele é muito forte. Qual que seria o normal para um irmão sadio, vamos dizer assim, uma pessoa sadia, que está agindo de forma que a palavra do Senhor ensina a gente, com honestidade, com clareza, com amor? Pega o meu telefone, irmão Gabriel, viu, você tinha falado para mim na quinta-feira, tal, tá certo, vai ter, não vai ter, você marcou, desmarcou? E aí ele vai falar, oxe, esqueci. Eu estou doente, esqueci, eu tive que viajar, aconteceu. Irmão, me perdoe, esqueci mesmo. Esse seria o padrão e a coisa estaria resolvida. Mas quando a gente se entrega aos desejos da nossa mente caída, e aí você me fala se isso nunca aconteceu com você. Ele não me chamou. Eu sei por quê. A hora que acabou o culto, eu vi ele conversando com o Marcelo. E agora ele só quer conversar com ele. Porque o Marcelo é médico, é por isso. Ele quer alguma coisa com ele. E como eu não sou, então ele não liga mais para mim, não gosta mais de mim. É assim mesmo, chega gente. Esses irmãos são os ingratos. Ele é um ingrato, porque, nossa, eu andei tanto com ele. E eu gostava tanto dele. E por que ele fez isso comigo? Isso é acepção de pessoas. E Tiago fala que a acepção de pessoas é pecado. E o Gabriel está em pecado. E agora é candidato a presbítero. Ele disse, não pode, porque como que pode a acepção de pessoas fazer isso? Porque é um pecado terrível, é um homicídio praticamente, você está matando a pessoa na sua mente. Aí eu já vou falar com alguém. Aí eu falo, Kleber, você acha que de acepção de pessoas, você acha que a acepção de pessoas é uma coisa boa ou não? Não, é horrível, é terrível. Então, Gabriel, está lá, está fazendo isso. Assim, é um exemplo, a minha esposa fala que meus exemplos são meio exagerados.
Irmãos, esse exemplo não é exagerado. Isso acontece diariamente, semanalmente com todos nós aqui. Quando você vê, você já está odiando o coitado do Marcelo, não tem nada a ver com a história, só conversou com ele. Eu já estou com raiva dele, eu já estou com raiva do Gabriel, eu já fiz maledicência, eu estou com ódio. Eu comecei a falar mal, já falei para o Kleber, e o Kleber, às vezes ele pode até ficar com dúvida, mas eu já coloquei uma semente de pensamento no coração dele, quando tudo que havia era um pensamento mentiroso. Não havia nada. O irmão esqueceu de me ligar, era só tratar com ele. Mas os nossos pensamentos, eles se transformam em furacões muitas vezes. E aqui, de fato, é como se fosse um fogo numa terra seca. Você jogou, para voltar é muito difícil e ele alastra muito rapidamente. A palavra te ensina e me ensina. Sejamos honestos uns com os outros, sejamos claros, trate a verdade em amor. Quando esses pensamentos de dúvida, pense uma pessoa ciumenta, um marido ou uma esposa ciumenta. A esposa demora 1 minuto a mais, o cara já está assim. Será que ela está encontrando alguém? Será que ela ligou para alguém? E se ele estiver com alguém? E aí ela já começa, e já via ele ou ela, já começa, aquilo já vai crescendo, e a hora que o marido ou a esposa chega, ele já trata mal, e já discute. Tudo baseado em falsos pensamentos, que nós confiamos tanto. Nós precisamos tomar cuidado de cada um dos nossos pensamentos. Eles precisam ser julgados à luz da palavra e da verdade. E aí eu queria pedir para vocês abrirem um texto que eu amo muito, Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Eu sempre falo isso para os irmãos que andam comigo, já estão enjoados de ouvir. Mas, queridos, quanto das nossas ansiedades, dos nossos desesperos, das nossas iras, das nossas brigas passam por pensamentos indevidos em nossa mente que não foram tratados à luz da palavra e à luz da verdade. E esse texto vai nos ensinar isso de uma maneira muito clara. Paulo diz o seguinte, pelo Espírito Santo através de Paulo. Finalmente, irmãos, só um detalhezinho. Do que Paulo estava falando antes aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui a gente está falando de um complemento daquele texto, porque quem não faz isso vive ansioso, e quem vive ansioso vive doente. Isso não faz bem. Isso vai te levar ao pecado. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem que ocupar o vosso pensamento? O seu pensamento e o meu pensamento. Nesse exemplo que eu dei, o Gabriel não gosta mais de mim. Vamos fazer o filtro aqui de Filipenses capítulo 4, verso 8. Isso é verdadeiro? Você pode afirmar com 100% de convicção de que ele não gosta mais de você? Você já falou com ele? Não, eu não falei. Então não é verdadeiro. Então que isso não ocupe o seu pensamento. Ele falou com o irmão porque ele tem interesse lá no irmão. Isso é verdade? E que isso não ocupe o seu pensamento. Mas é porque o Gabriel, eu sei que ele gosta dessas coisas assim. Esse é um pensamento de boa fama? Ou é um pensamento de má fama, de maledicência? Então que isso não ocupe o vosso pensamento. Você consegue entender que se você fizer esse filtro na sua mente, que é um filtro da palavra, tratando cada pensamento, cada juízo de valor, cada julgamento à luz da palavra, esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é de boa fama? Esse pensamento, há virtude nele? Se não, jogo fora. À luz da palavra, à luz do Senhor, pedindo clemência ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu coração se apega a esses maus pensamentos como se fosse uma formiga no açúcar. Ele quer. Não, eu não quero. Senhor, trata, tira de mim. Isso tem que ficar muito claro, porque senão, irmão, você vai ficar com a mente suja. A sua mente vai ficar rodando num turbilhão de auto-indulgência, de autocomiseração. Ai, coitado de mim, como minha vida é horrível, que de repente você se destrói. Sendo que ninguém está bravo com você, ninguém está com raiva de você, ninguém tem problema nenhum com você. Mas a sua mente te leva a esse caminho. E o verso 9 vai dizer: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E sabe o que vai acontecer? E o Deus da paz estará convosco. Pessoas que vivem pensando muito,
ansiosas, desesperadas e criando e pensando. Elas são pessoas ansiosas, elas não vivem em paz. Tome cuidado, tome muito cuidado com isso. Lembra quando a gente leu Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto? Se você voltar para Jeremias 17, você vai ver o contraponto disso. Jeremias, ele diz, você não pode confiar no seu coração. Mas ele fala, ele não deixa a gente no vácuo. E mas eu confio em quem? Ele explica em quem você pode confiar. Jeremias 17, agora o verso 7. Sabe em quem que você confia? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O meu coração não pode estar em homens. O meu coração não pode estar em nada que seja finito, que acabe. Porque se meu coração estiver em algo, qualquer coisa que não seja Deus, o nome disso é idolatria. O meu coração deve estar naquele que é eterno, no eternamente bom, no eternamente perfeito, no eternamente justo, que é o meu Senhor. É fora dessa realidade, é algo que transcende a isso. E nessa luta, porque não é uma luta fácil, esse exercício de pensar e de tratar os pensamentos e de jogar fora pensamentos que não são verdadeiros e de colocar dentro da minha mente pensamentos verdadeiros, de boa fama, de virtude, de louvor, é um exercício. Talvez você vai ter que fazer isso e treinando a sua mente a fazer isso. Vem um pensamento, tal fulano está fazendo isso. Não, eu não sei se isso é verdade, eu não quero pensar nisso até ter a confirmação. Irmãos, você vai fazer uma faxina na sua mente que vai mudar a sua vida. A gente não fala aqui de vitória, não é nada disso, não. É o Senhor fazendo o que Ele tem que fazer. E aqui você, às vezes, vai ter muita luta em fazer isso. Porque você já pode estar tão acostumado com essa forma de pensar. Né? Asaf não conseguiu ver, ele se deixou levar. Você pode estar tão acostumado com essa forma de pensar que você não consegue ver isso. Como um peixe nadando no mar, não percebe que está molhado. Você não percebe, e aí você tem que pedir para quem te mostrar? Para o nosso Senhor. Salmo 139, lá no finalzinho, aqui Davi vai nos ensinar. Isso aqui é uma oração de Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele se coloca diante do Senhor no final do Salmo, pelo menos que eu mais gosto, Salmo 139, e ele termina basicamente assim: sonda-me. Sondar não é dar uma olhadinha, não. Sondar é você vê uma sonda de petróleo, ela faz um buraco. Tem uma sonda de poço artesiano na frente do meu prédio, uma coisa simples, né, que acontece, tem vários aqui em Londrina. Eu conversando com o zelador, ele entrou 200 metros para dentro da terra. Eu falei, nossa, é muito grande isso, né? Sondar é entrar no mais profundo do âmago do meu ser, não é uma visão superficial. Davi, ele clama a Deus, e esse deve ser o meu e o seu clamor. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sabe por que ele está pedindo isso? Porque você vai ser enganado até quando você estiver tentando fazer isso. Especialmente se você estiver tentando fazer com a sua força. Você vai ser enganado pelos seus pensamentos. Por isso que ele pede para Deus, Senhor, sonda o meu coração, sonda as minhas emoções, sonda o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aqui é a primeira aplicação que eu quero fazer, irmãos. Nós precisamos aprender a discernir e a filtrar e a pensar nos nossos pensamentos. Conforme eles vêm, conforme eles começam, que nem Asaf, pois você reparou como os ímpios são todos saudáveis? Ah, que mentira, isso não é um pensamento verdadeiro. Não, os ímpios não têm problema. Não, isso não tem nada. Nós precisamos aprender a discernir os nossos pensamentos, julgando cada um deles. E à luz do quê? Do meu padrão? Não, à luz da palavra. Use Filipenses capítulo 4, verso 8. Decore esse texto. Grave ele. Escreva num papel e ande com ele. Todo lugar que você for. E sempre quando você tiver um pensamento de julgamento, de qualquer coisa, você leia ele e medite. Esse pensamento, ele é amável? Ele é justo? Ele é puro? Ele é verdadeiro? Não, então deixe de lado. Clame ao Senhor e peça. Se você está com luta, e mesmo que você não esteja, peça, Senhor, sonda o meu pensamento, sonda o meu coração. Eu preciso da sua ajuda. Mas só o Senhor pode te ajudar a fazer isso. Mas isso vai demandar de você um exercício de
mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Não acredite nos seus pensamentos. Não acredite nisso tudo aí que você acha que é verdade e que te leva para caminhos do mal. Nosso irmão Asaf, que ele é um irmão em Cristo, nosso irmão Asaf quase caiu. E ele era um homem que vivia no templo, servindo ao Senhor, louvando e cantando ao Senhor. Ele quase caiu, porque ele se deixou levar pelo fluxo dos pensamentos dele. E isso pode acontecer conosco, tá bom? O segundo ponto é esse, verso 5 em diante. Cegados ou cegado pelo desejo. Asaf era um homem de Deus? Ele era um homem de Deus. E quando a gente olha aqui, os versos 4 e 5, você fala, ele estava errado, mas era só coisa boa, né? Ele estava desejando ali coisas bacanas, né? Tipo, ficar forte, ficar sadio, não ter aflição. Era isso que ele invejava. Mas, irmãos, não era só isso que ele invejava, porque ele declara para nós aqui, abrindo mesmo, rasgando o coração dele, Asaf declara, que ele invejava aqueles homens maus e prósperos, e ele sabia do pacote completo. Tinha coisa boa? Tinha riqueza, na cabeça dele tinha riqueza, não tinha preocupação, não tinha nada de... Tinha saúde, tinha fortaleza, tinha tudo isso. Mas Asaf, e isso, a hora que eu vi, falei, será que eu li certo? Ele está confessando aqui que ele sabia que os ímpios não eram só assim. Eles tinham mais coisas, e ele sabia dessas coisas. E ele invejava ainda assim esses homens. E que quando você inveja alguém, você quer ser como aquela pessoa. Agora veja como isso aqui é terrível. Vamos prosseguir. E aí, por isso que eu dei esse nome. O desejo nos cega. Você sabe que aquilo é destruidor, mas você quer aquilo mesmo assim. Asaf queria ser igual àqueles homens, mesmo sabendo disso tudo. E ele era um homem de Deus. Ele estava cego pelo desejo, pelo pecado. Verso 6. Por isso, porque eles são tão bons e têm tudo e ficam cada vez mais ricos e tal, por isso a soberba, o orgulho, os cinge, cingir como um colar, né? Veste eles. E a violência os envolve como um manto. Aqui é uma figura de linguagem que ele usa, né? Mas eles são violentos, eles são soberbos. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Aqui é a questão da fartura deles, né? Eles eram homens gordos, fortes, opulentos. Naquela época o pessoal invejava isso. Do coração deles brotam fantasias. Eles têm tanta tranquilidade e segurança para fazer o que quer que eles fantasiavam coisas loucas na sua mente. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Ou seja, a língua percorre a terra porque eles falam por toda a terra. Mas eles abrem a boca para falar contra os céus. Ou seja, eles blasfemavam, né? E o povo da terra, os outros ímpios, o que eles fazem? Se volta para eles e os tem por fonte do qual bebe com avidez. O povo da terra fala, que cada coisa maravilhosa que esse homem... É só você ver o tanto de podcast que tem gente ensinando a ficar rico, a ficar poderoso. E o povo da terra, eu quero ser como esse homem. Bebe com avidez. Eu estou com sede, eu quero beber disso, desse conhecimento, de tudo isso. E eles dizem assim, como Deus vai ficar sabendo? Por acaso o Altíssimo sabe alguma coisa? Blasfêmia. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Queridos, olha, vamos então resumir aqui de novo as outras características do ímpio. Soberbos, violentos, cheios de fantasias, maliciosos, zombadores, arrogantes, respeitados pelos outros ímpios, não pelos homens de Deus daquela cidade, né, mas pelos outros ímpios, blasfemos e cada vez mais ricos. Você inveja isso? Você queria ser soberbo? Você quer ser um blasfemo? Você gostaria de ser respeitado pelos ímpios? Você quer ser um arrogante? Quem aqui falaria assim? Ninguém. Mas quem aqui queria ser igual Steve Jobs? Quem aqui queria ser rico igual Bill Gates? Quem aqui se olha para políticos, né? Homens assim, maus, ainda que ele tenha a mesma posição política que a sua, e fala assim, eu queria ser igual a esse homem. Você consegue entender que muitas vezes você inveja pessoas que têm esse pacote completo aqui? Asaf, que era um homem de Deus, um homem do Senhor.
Ele sabia que aqueles homens eram desse jeito, e mesmo assim, o verso 3 disse: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que eu quero colocar aqui para os irmãos? Ele queria respeito? Queria. Ele queria dinheiro? Queria. Ele queria saúde? Queria. Mesmo sabendo que junto com isso viria todo esse resto, a blasfêmia, a impureza, a arrogância. E sabe o que isso mostra para nós, irmãos? E você tem que tomar cuidado, e eu preciso tomar cuidado. O desejo por coisas lícitas ou ilícitas. Lícitas sempre é errado, mas o desejo por coisas que são muito agradáveis aos nossos olhos, que são boas, que são bonitas, e que às vezes até não tem nada de errado naquilo, mas o desejo desenfreado por qualquer coisa, ele cega o nosso entendimento. Asaf, ele queria tanto ser rico e próspero como aqueles homens, que ele fechou os olhos para o fato de que aqueles homens eram blasfemos, eles eram arrogantes, eles eram soberbos, eles eram violentos. Ele simplesmente não conseguia enxergar isso. Ah, mas esse é o Asaf, eu sou diferente. Eu vou te mostrar uma pessoa que agiu como Asaf. E por conta dessa atitude aqui, todos nós passamos por uma série de problemas. Gênesis capítulo 3, verso 6. Todo mundo conhece. Veja isso. Adão e Eva sabiam ou não sabiam que aquele fruto era bonito, bom, cheiroso e tudo? Eles sabiam, eles estavam lá, eles viam aquele fruto. Sabia que era desejável. Mas eles sabiam ou não sabiam que se eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer? Sabiam. Eles sabiam. E aqui não foi a minha mãe que falou, não foi o pastor que falou, não foi o professor da escola que falou, não faz isso que você vai se dar mal. Foi o próprio Deus, para um homem e para uma mulher que não tinham nenhuma inclinação para o mal, ao contrário de nós. Ele chegou e falou, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Mas o desejo por algo que é bom, que é bonito, que é cheiroso, que é maravilhoso, ele é tão forte que você simplesmente esquece de tudo. E olha o que aconteceu no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ou seja, muitas coisas boas, mas ia causar morte. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui eu quero fazer uma segunda aplicação com os irmãos. Tome muito cuidado com os seus desejos. Não há problema algum em você ter sonhos, você ter desejos, você querer, eu queria tanto ter uma casa, eu queria tanto trocar de carro, eu queria que meus filhos estudassem na faculdade e tal. Tudo isso por si só não é problema. Você deve até se programar, orar, clamar ao Senhor, colocar nos pés de Deus, mas entender que esses desejos não são a fonte da tua satisfação. A fonte da tua satisfação é o próprio Senhor. E que se não der para o seu filho estudar naquela faculdade, se não der para trocar de carro, se não der para aquele parente que se ama tanto, não que não der porque o Senhor não possa dar, mas se o Senhor não quiser que aquele parente que se ama tanto, que está doente, seja curado, a fonte da minha satisfação é o Senhor. Eu tenho que aceitar a vontade do Senhor, por mais difícil que seja. O grande problema dos nossos desejos é que se eles começam a tomar a dianteira dos nossos pensamentos, um desejo desenfreado, né? Perdeu o freio, está indo embora. Eu quero ser rico, custe o que custar. Eu quero ficar famoso, custe o que custar. Você vai se dar mal. Você vai se perder, porque você vai ficar cego por isso. Você vai ficar cego. E a hora que você vê, você que é um crente, que ama o Senhor, que está aqui andando conosco, no desejo de ficar rico, você vai estar mentindo, você vai estar fraudando, você vai estar passando a perna em outras pessoas. No desejo de ficar conhecido, eu quero ser famoso na internet. Você vai estar falando coisas que blasfemam contra o nome do Senhor. Quantos, irmãos, que já não se perderam por isso? Começa com um desejo correto. Não, eu só quero resolver a minha vida aqui financeiramente para poder... De repente você está roubando, você está fraudando, você está passando a perna. Vocês conseguem entender? Nenhum pecado, irmãos, começa grande.
Ele sempre começa nesse fluxo que precisa ser tratado. Aprenda a submeter todos os seus desejos ao Senhor. Colocar diante de Deus. Você quer? Eu tenho vontade de assumir um ministério. Ore, coloque esse desejo no seu coração diante do Senhor. Compartilhe com os irmãos. Se prepare. Mas entenda que se não der certo, não deu certo. Mas eu quero trocar de carro. Coloque diante do Senhor. Lute, vai atrás. Mas você vê que, eu não tenho condições agora. Não tem problema. O Senhor continua a te amar do mesmo jeito. Então, aprenda a lidar com os desejos do seu coração e julgar cada um deles diante do Senhor. Desejos ilícitos, esse então é pior ainda. Eu tenho um desejo tão grande do quê? De casar com a esposa do irmão fulano. Não, isso aí não tem como resolver, né? Então, assim, são desejos ilícitos. Isso é pecado. Só o ficar pensando e desejando já é cobiça, já é pecado. Mas desejos lícitos, cuide. Num momento em que a gente escuta tanta pregação de declaração de vitória, de poder, eu vou ser rico, eu vou ter helicópteros e tudo mais, pode parecer um contrassenso, mas não é, é o que a palavra diz. Essas pessoas elas estão pregando algo que a palavra não ensina. A nossa satisfação está no Senhor. Ainda que eu perca tudo, eu tenho motivo para estar satisfeito. Paulo vai nos ensinar que ele aprendeu a estar feliz, contente, satisfeito em toda e qualquer situação, honrado, humilhado, na fartura, na escassez. Não é pecado ter fartura. Pecado é você confiar na fartura, ou nos bens, ou nas riquezas, ao invés de confiar no Senhor. Tá bom? Então, um cuidado que a gente tem que ter, só para prosseguir mais um pouquinho, algo que eu já adiantei. O pecado, queridos, ele vai calejando a nossa mente. Vamos pensar em Asaf. Ele teve aqueles maus pensamentos, aqueles pensamentos bons, mas mentirosos, e ele não tratou, ele foi prosseguindo. E aquilo parecia tão desejável, lembra muito Eva. Olha, mas, Asaf, você quer ser igual a esses blasfemos? Mas veja, é tão bom a vida deles, eles deitam e dormem tranquilos, eles têm casa, eles têm carro, eles têm tudo. Mas você vai ser um arrogante, um soberbo. Mas veja bem, fico pensando, se a gente conversasse com Eva, né? Eva, você vai morrer. Não, mas veja bem, ela é tão cheirosa, é tão gostosa. A maçã não é maçã, né? É o fruto do conhecimento do bem e do mal. É tão bom, eu acho que vale a pena. Não vale a pena. Mas veja, no caso de Asaf, a coisa foi acontecendo, ele não pôs um ponto. O que eu queria deixar claro para vocês é que nenhum pecado, às vezes pode acontecer, mas via de regra, os pecados não começam assim. Aquele irmão que congregava com a gente, você viu? Ontem, essa semana, eu vi a notícia, fiquei muito triste. Não, isso é um exemplo, tá, irmãos? Não aconteceu. Ele brigou lá no centro e deu um tiro numa outra pessoa, a pessoa morreu. Eu falo, nossa, mas é o irmão em Cristo, como é que ele matou alguém? Aí você vai conversar com a pessoa. Então, eu estava dirigindo, normal, indo para o trabalho num dia comum, aí o rapaz me fechou, errado, quase bateu no meu carro. Aí o que eu fiz? Eu só reclamei, falei, puxa vida, por que você fez isso comigo? Aí o cara mostrou o dedo para mim, me xingou, aí eu não aguentei, aí eu levantei do carro, aí eu fui lá, e por que você fez isso? A gente começou a bater boca, não sei o quê, passou um tempo, eu fui lá e matei ele. Vocês conseguem entender como que começou tudo isso? Uma pessoa me fechou. Foi errado. Ele pode estar errado, mas e daí que ele está errado? Perdoa, vai embora, segue. Então, o pecado, ele é muito traiçoeiro. Ele começa, geralmente, uma sementinha pequenininha, e ele vai crescendo, 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 até chegar num ponto de você matar alguém. Um adultério. Vocês acham que o adultério começa... Vamos sair? Não, não acontece assim. Começa com um olhar mais demorado, que não precisava ser dado. Começa com, vou ficar um pouco mais tarde hoje. Vocês conseguem entender que se essas coisas são tratadas no início, é muito mais fácil? Mas, queridos, eu sei que é difícil, porque cada célula do meu corpo, porque ela tem dentro de si essa mancha do pecado, ela vai dizer, fica mais um pouquinho. Eu acho que você tem razão mesmo. Eu acho que aquele cara lá merece que você dê uns tapas na cara dele. O meu coração fala isso.
Mas lembra, eu preciso tratar os meus pensamentos à luz das Escrituras. Mas eu não consigo. Porque eu sou um pecador. Mas pela graça de Deus, não depende de mim. Depende de quem? Do nosso Senhor. É nele que eu vou buscar ajuda para vencer essa tentação, para vencer essas lutas. Abra lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Eu não tenho. Pelo contrário, eu quero aquilo que eu estou lutando contra. Romanos capítulo 7. Eu quero aquilo que eu estou lutando contra. Eu sei que aquilo é errado, mas eu quero. Eu sei que eu não deveria repetir pela 4ª vez a minha janta, mas eu quero. E eu fico... É só um exemplo, tá, irmãos? Eu não faço isso. E se eu perguntar para mim mesmo, vai ser muito difícil, mas eu preciso clamar a Deus. E olha qual é o tipo de mediador, o tipo de sumo sacerdote que intercede por nós hoje, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como ele é. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer, ter compaixão das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui, quando a gente lê um texto como esse, você vê o amor de Deus de uma maneira, o amor de Cristo por nós de uma maneira maravilhosa. Se ele não tivesse vindo à Terra como um homem, 100% homem como nós, não vou nem entrar no aspecto de salvação, mas se ele não tivesse vindo à Terra como nós, como que ele poderia se compadecer de nós? Eu ia chegar para ele e falar assim, Senhor, é tão difícil, eu estou sofrendo tanta dor por causa da minha doença, e ele ia falar, puxa, deve ser difícil mesmo, mas eu não sei o que é isso. Senhor, está tão difícil, meus amigos me traíram, estão falando mal de mim, eu não fiz nada, eu estou sendo injustamente julgado, e ele ia olhar e falar assim, puxa, deve ser muito difícil, mas eu não sei o que é isso. Quando o texto diz, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um Salvador que pode se compadecer, ter compaixão das nossas fraquezas, sabe por quê? Porque não tem nenhuma tentação pela qual você está passando, nenhuma luta pela qual você esteja passando que ele, na carne dele, na vida dele, não tenha passado. E ele conseguiu ir até o fim. Nenhum de nós sabe o que é ser tentado até o fim, totalmente. Porque geralmente a gente, eu cheguei até no 10 eu caio, eu cheguei até no 6, mas caí. No 7, caí. Ele foi tentado até o fim e nunca caiu. Então não há nada, nenhuma luta, por mais difícil que seja, que você não tenha no seu coração, que você não possa clamar ao nosso Senhor e que Ele mesmo já não tenha experimentado, passado na carne dele, porque Ele era homem como nós, apesar de ser Deus, mas Ele era homem, e que Ele não possa se compadecer e falar, eu sei o que é isso, meu filho, vem que eu vou te ajudar. Eu vou fazer por você, eu vou te capacitar, porque eu sei que você não consegue. Então, graças a Deus por esse Senhor que nós temos. E a terceira aplicação que eu faço. É muito perigoso essa escalada do pecado. Ela é muito perigosa. A hora que você vê, você já está numa situação que já, mesmo que você saia, você vai sair machucado ou machucando pessoas. Então, o que você tem que fazer? O que a palavra nos ensina? Vigie e ore. Nosso Senhor, quando ele estava para ser morto, né, ele pede para os seus apóstolos ali num contexto diferente, mas ele diz assim, e esse princípio a gente pode pegar para nós, vigie e ore para que vocês não caiam em tentação. Nós precisamos vigiar e nós precisamos orar. Mas caso aconteça, o ideal é nem cair em tentação, mas caso aconteça, nós temos que resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um dos textos que a palavra nos ensina, né? Mas nós nunca, e eu vejo com muita tristeza que eu posso fazer isso, e eu sei que os irmãos fazem às vezes, a gente brinca com o pecado. Não, eu vou tentar mais um pouquinho, acho que até ali eu aguento. Eu vou andar com essas pessoas mais um pouco, eu sei que eu dou conta, eu sei que eu consigo. Não, 90% do que ele fala é bom, e só 10% que é blasfêmio. Acho que não dá problema. Tome muito cuidado, as nossas formas de enxergar o mundo, as nossas cosmovisões, elas são muito facilmente alteradas, porque o pecado habita em nós, então você nem percebe. Eu já usei essa expressão aqui, vou usar novamente. A nossa inclinação para o mal é como se fosse um carro com o pneu desalinhado. Se você solta, ele sempre vai para o lado errado. Ele não vai reto.
Ele vai para o lado errado. Então a gente tem que cuidar. Não brinque com o pecado. Olhe para o teu coração, analise seus pensamentos. Trate diante de Deus. Então, irmãos, seria isso hoje. Eu queria, de fato, que vocês entendessem que a experiência de Asaf ficou registrada nas Escrituras para que nós aprendêssemos com ela. Nós estamos vendo aqui um irmão que era um homem temente ao Senhor, que tinha o Espírito Santo. Por que ele não andou nos caminhos do Senhor? Porque ele pecou. Porque o pecado dele começa com ele deixando a mente dele trabalhar livremente em cima de pensamentos pecaminosos, em cima de pensamentos mentirosos, e em cima disso ele foi construindo justificativas, em cima dessas justificativas ele idealizou um tipo de homem perfeito que não existe e queria ser igual a esse homem, e esse desejo enorme, essa cobiça desenfreada fez a mente dele chegar num ponto que ele quase rejeitou a Deus. Porque ele sabia que com a bondade que viria com ser igual àqueles homens maus, haveria também um monte de coisa ruim, mas ele não fez conta. Mas isso não é muito diferente de nós, isso não é diferente de Eva e de Adão. Basicamente é a mesma coisa. Que nós possamos aprender e, próximo estudo, a gente vai ver o que aconteceu. A hora que ele termina de fazer essa análise, qual que foi a reação dele. Que aí é a hora que o negócio foi lá embaixo mesmo. Aí a gente vai deixar para o próximo estudo. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia porque, especialmente nós que somos já membros da tua igreja, que conhecemos, Senhor, a tua palavra, que conhecemos a realidade da cruz, ainda que de maneira imperfeita. Mesmo nós, Senhor, que temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós desejamos o mal. Nós brincamos com o pecado. Nós achamos que a tentação é algo bobo, é algo que a gente vai conseguir superar sem a tua ajuda, sem o Senhor estar por nós. Tem misericórdia, Pai, e nos livra do pecado, porque o pecado causa morte e destruição. Seja conosco, Pai. Eu clamo a Ti, tem misericórdia. Se há alguém aqui, Pai, nessa manhã, que ainda não conhece a Ti, que ainda não conhece a alegria de ser parte do Teu corpo, Pai, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, dar convicção de que esse irmão é um pecador, de que essa pessoa é um pecador, e essa convicção é o Senhor que dá, e que só Jesus Cristo na cruz, morrendo por aqui, todo aquele que crê nele, pode de fato nos salvar. Eu clamo a isso, Senhor, clamo que o Senhor regenere, que o Senhor justifique, que o Senhor traga para o meio do teu povo e do teu corpo, que teu nome seja glorificado, e que o Senhor nos capacite em nome de Jesus. Amém.